Um feliz sábado, meu amigo, meu irmão, você que está em sua casa acompanhando mais uma vez a recapitulação da lição. Solicitamos a você, querido amigo, querido irmão, inscreva-se no nosso canal. Através do nosso canal, ele vai interagindo com você. Coloque também a sua pergunta para que no próximo sábado nós possamos responder para você. Uma pergunta breve você pode apresentar. Também coloque seu nome, se inscreva para que ao final dos estudos do trimestre possamos oferecer para você um certificado e você também vai concorrer a um lindo exemplar das Sagradas Escrituras. Hoje nós iremos recapitular a lição número 7 e antes de recapitularmos, nós vamos fechar os nossos olhos e vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, que agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez para recapitularmos a lição. Abençoe a todas as pessoas que estão acompanhando o nosso canal e neste momento a recapitulação da lição da Escola Sabatina. Em nome de Jesus, amém. Vamos estudar agora a recapitulação da lição que tem como título a lição número 7, idioma, texto e contexto. E o verso mais importante que nós temos, o verso para a gente decorar, para a gente memorizar e guardar no nosso coração, se encontra exatamente no livro de Deuteronômio, capítulo 31, versículo 26, que diz: Tomai este livro da lei e ponde ao lado da arca da aliança do Senhor, vosso Deus, para que ali esteja por testemunho contra ti. Então, a arca da aliança, ela era muito importante, porque ela simbolizava a presença de Deus. Estava ali o livro da lei, estava a porção da palavra revelada de Deus para o povo, para que servisse de ensinamento, como lâmpada para os pés e luz no caminho do povo de Deus, quando eles estavam caminhando pelo deserto e quando eles se estabeleceram em Canaã. E nesse contexto, nós vamos estudar alguns números interessantes que demonstram o alcance da Bíblia no mundo. A população do mundo atualmente ela está em torno de 7,5 bilhões de habitantes. As línguas que são faladas no mundo são mais de 6 mil línguas e dialetos. E a Bíblia ela tem acesso a em torno de 6 bilhões de habitantes no mundo. E a Bíblia ela foi traduzida já em 600 línguas. E partes da Bíblia, que não é a Bíblia completa, mas partes, principalmente no Novo Testamento, em 2.500 línguas. Então, é o livro mais traduzido do mundo. Por quê? Porque Deus permitiu que a Bíblia, como lâmpada para os nossos pés e luz no nosso caminho, alcançasse o máximo de pessoas possível. Alcançou já boa parte da população do mundo. Uma outra parte precisa ser alcançada. Mas através dos nossos esforços, das nossas orações, do nosso testemunho, nós iremos alcançar quem ainda não foi alcançado pelas maravilhas reveladas na palavra de Deus. E nesse sentido, ter acesso à Bíblia e estudá-la é um privilégio. Enquanto nós temos esse privilégio, existe ainda 1,5 bilhões de pessoas no mundo que não têm acesso ao estudo da Bíblia. E aqueles que estudam a Bíblia em oração e conhecem ao Deus que é revelado na Bíblia Sagrada, eles recebem a plenitude do Espírito Santo para ter discernimento na caminhada deste mundo. E como nós podemos compreender as Sagradas Escrituras? O apóstolo Paulo, uma carta que ele escreveu a Timóteo, a segunda epístola de Timóteo, no capítulo 3, no verso 16, ele diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para a boa obra. Que coisa maravilhosa! A Bíblia é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução, para nós andarmos bem neste mundo, para nós andarmos bem nesse mundo, com tantos problemas, com tantos os desafios, com tantas adversidades. É preciso que entendamos e compreendamos a Bíblia como lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E a Bíblia ela foi escrita como instrumento do plano divino de Deus à humanidade caída. O Senhor escolheu fazer isso na linguagem humana. E qual foi a linguagem humana que foi escolhida? O hebraico e o aramaico no Novo Testamento, no Antigo Testamento, e o grego no Novo Testamento. Veja que a maior parte do Antigo Testamento foi escrita em hebraico. E pós-exílio, livros como Esdras, Daniel e Jeremias
nesse contexto, Deus revelou a eles e eles escreveram no aramaico essa parte sagrada do Antigo Testamento, dos 39 livros. E os 27 livros do Novo Testamento foram escritos em grego, conforme nós já estudamos. E nesse sentido, vamos fazer uma rápida recapitulação. Vamos à primeira pergunta. Fique bem atento para verificarmos a sua aprendizagem. Primeira pergunta. De acordo com o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para assinale a resposta correta. Vamos lá. Para ensinar, repreender, corrigir e instruir no pecado. Letra B. Ensinar, repreender, corrigir e instruir. Letra C. Ensinar, corrigir, instruir e desobedecer. Pare e pense na resposta. Vamos lá? Qual a resposta? A, B ou C? Vamos à resposta correta? É a letra B. A Bíblia foi escrita, foi revelada, segundo Paulo escreveu para Timóteo, para ensinar, repreender, corrigir e instruir, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A Bíblia também tem muitas palavras, e nós sabemos que as palavras elas têm significados diferentes, muda de um país para o outro, de um contexto para o outro. Por exemplo, nós temos a palavra manga, que nós conhecemos, mas manga pode ser uma fruta ou pode ser a manga de uma camisa. Então, é a mesma palavra escrita do mesmo jeito, mas com significados diferentes. Da mesma forma, a Bíblia Sagrada ela tem palavras que têm uma extensão semântica que pode ser entendida mais profundamente se ela não for estudada de forma isolada. Ela precisa ser estudada de forma contextualizada. E nesse sentido, a palavra Chesed, que significa misericórdia, e a palavra Shalom, que significa paz. Bom, Chesed, ela pode ser traduzida também não apenas como misericórdia, mas como amor a Deus, amor de Deus, sua bondade e seu propósito, como encontrado em 1 Reis 3,6, Salmos 57, verso 3 e Miqueias 7,20. E a palavra Shalom significa paz, mas também pode ser traduzida como plenitude, inteireza e bem-estar, como o Salmo 63, verso 3 diz: porque a tua benignidade é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvarão. Isso é paz, isso é a misericórdia de Deus estendida à humanidade. Outra coisa também que é importante, que nós encontramos na Bíblia, é a palavra amor. É outra palavra, assim como Chesed, assim como Shalom. A palavra amor, ela tem um amplo significado na Bíblia. Ela pode aparecer como filhos, que representa o amor entre amigos. Ela pode aparecer como estorgé, que é no sentido do amor à família. Pode aparecer como eros, que é o amor entre um homem e uma mulher, que fala da sexualidade, e pode aparecer também como ágape, que representa o amor perfeito, o incondicional de Deus. A Bíblia nos diz no livro de João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o amor incondicional, é o amor perfeito. Nós temos o amor filhos, estorgé, o amor eros, mas o amor ágape é de Deus. E nós precisamos aprender, porque Deus é perfeito, porque Deus é bom e o seu amor é incondicional. E só perto de Deus é que nós podemos conhecer esse amor. Mas a Bíblia nos mostra os 4 tipos de amor na linguagem grega, mas também nos dá exemplo de outros tipos de amor com outras expressões que nós encontramos na Bíblia. O amor patriótico, o amor às coisas boas, o amor ao dinheiro, o amor ao mundo, o amor a Deus. São outras formas de amor, porque a pessoa pode não amar a Deus, mas pode amar o dinheiro, pode amar muito mais as coisas do mundo. Você escolhe, eu e você, nós escolhemos, nós decidimos a quem nós vamos amar. Entenderam? Vamos recapitular? Pergunta de número 2. Qual o significado das palavras Chesed e Shalom? Letra A, misericórdia e filosofia. Letra B, sofrimento e paz. Letra C, misericórdia e paz. Vamos lá? Pense. Vamos à resposta? A letra C, misericórdia e paz. E que Deus seja o nosso Chesed e o nosso Shalom.
que Ele continue tendo misericórdia de nós e que Ele continue nos dê a paz nesse mundo tão atribulado, de tantas angústias que estamos vivenciando. Pergunta de número 3. A Bíblia nos mostra 4 tipos de amor na língua grega. Quais seriam? Letra A, filos amigo, estorgé família, eros sexualidade, ágape Deus. Letra C, filos amigo, estorgé família, eros sexualidade, ágape anjos. Letra C, filos amigo, estorgé animais de estimação, eros sexualidade, ágape anjos. Qual a resposta correta? Pare, pense um pouquinho. Vamos lá? A resposta correta é a letra A, filos amigo, estorgé família, eros sexualidade e ágape Deus. Que Deus, através do seu amor, Ele continue nos dando essa bênção em nossa vida, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a maneira superior de amar de Deus. Deus, Ele nos ama de forma intensa, de forma maravilhosa, de forma extraordinária. É o amor perfeito, o ágape. Tem um outro aspecto também para ressaltarmos na lição, é a questão da repetição. No idioma original hebraico, foram desenvolvidas formas e de diferentes maneiras de enfatizar e de ressaltar determinadas ideias. E esse exemplo nós temos através da repetição. Uma das maneiras pelas quais o escritor hebraico podia enfatizar certos atributos de Deus era repeti-lo, como por exemplo o que nós encontramos no livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 27. E criou Deus o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou. Então aqui está enfatizado e ressaltado a ideia de Deus como Criador, não permitindo nenhuma margem para nenhuma outra interpretação. Deus é o nosso Criador, está enfatizado aqui. Não é pela evolução, não é um simbolismo que tem aqui, é literal. Deus é o meu e o seu Criador. Deus é o meu e o seu Salvador. Deus é o meu e o seu mantenedor. Não há nenhuma dúvida com relação a essa questão que está enfatizada e ressaltada aqui no texto. Sobre a repetição também, enfatizamos também o desafio de Nabucodonosor contra Deus. Por exemplo, Daniel relata 10 vezes que o rei levantou uma estátua. É ressaltado no capítulo 3 de Daniel, versículo 1, 2, 3, 5, 7, 12, 14 e 18, que Nabucodonosor queria desafiar Deus e levantou uma estátua para ressaltar que quando nós pretendemos desafiar a Deus, né, quem é que pode ir em encontro ao Deus Criador, ao Deus Mantenedor, ao Deus Salvador? E nós sabemos as consequências para o rei Nabucodonosor. Com esses 2 exemplos, vamos agora recapitular. No idioma original hebraico, foram desenvolvidas formas diferentes de enfatizar ideias, como, por exemplo, através de, letra A, não repetição das palavras, letra B, a repetição de palavras, letra C, a utilização de poemas repetitivos. Qual a resposta correta? Letra A, letra B ou letra C? Vamos, a resposta é a letra B, a resposta correta. A repetição ela é necessária quando o autor do livro ele quer enfatizar alguma coisa, como vimos o exemplo de Deus como Criador em Gênesis 1, 27, e como Daniel ele enfatizou 10 vezes o desafio de Nabucodonosor diante de Deus. Entendido? Vamos a mais um tópico da lição. Vamos entender agora o texto e o contexto. Nas Escrituras, cada palavra tem seu contexto. Observemos, pois, uma palavra que é importante na Bíblia, como a gente enfatizou na questão anterior, a questão de Deus como Criador, nós vamos verificar agora a questão de Adão, né? A palavra na sua origem, Adam, dentro de diferentes textos, passagens, no seu devido contexto. Então veja bem, aqui em Gênesis 5, verso 2 diz o seguinte: homem e mulher os criou, e os abençoou e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. Então, aqui eu quero que nós venhamos entender
que palavras podem ter contextos diferentes. Observe bem, devemos entender o significado próprio das palavras, mas também seu uso no contexto do livro e do momento histórico do qual ele está sendo enfatizado, do qual ele está sendo apresentado. Um exemplo disso é o uso da palavra hebraica Adão, que pode ser traduzido também como nome próprio de Adão. Vamos ver dois textos, Gênesis 5, verso 3. E Adão viveu 130 anos, gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs o seu nome Sete. Veja o seu texto, se ele não tem um contexto diferente, citando o mesmo nome, Adão. E disse Adão, este é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne, e essa será chamada mulher, porquanto do homem foi tomado. Então, Adão, nós vamos entender dentro de um texto, dentro de outro texto, em um outro contexto. Preste bem atenção. Adão, ele pode ser enfatizado como o homem Adão, preste bem atenção, Adão, ele, conforme nós vimos anteriormente, Adão como homem, mas também pode ser enfatizada a palavra Adão, representando a humanidade. Veja o que diz agora em Gênesis 5:2. Homem e mulher os criou, e os abençoou, e chamou o seu nome Adão, no dia que foram criados. Veja que Adão aqui não está se referindo à pessoa, mas Adão está se referindo a quem? A humanidade. Veja esse texto em Gênesis 1:27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, Adão aqui, ele tem uma outra conotação, não o nome de uma pessoa, mas para se referir à humanidade. Para ficar mais claro, nós colocamos esse gráfico aqui. Adão como humanidade, referência genérica à humanidade, é citado 367 vezes na Bíblia, e Adão, homem, referência ao próprio homem Adão, que se encontra 140 vezes na Bíblia. Então, Adão como humanidade e Adão como homem. Entenderam? Então, para que nós possamos entender, vamos agora recapitular através dessa pergunta. Nas Escrituras, cada palavra tem o seu contexto. Observe a definição de Adão, dentro de diferentes passagens e contextos. Qual seria a resposta correta? Letra A, Adão para a humanidade e Adão para homem. Letra B, Adão para mulheres e Adão para homens. Letra C, Adão para animais e Adão para homens e mulheres. Qual a resposta correta? É a letra A, letra B ou a letra C? Pensou? A resposta correta é a letra A. Porque Adão, com a origem da palavra, pode representar a humanidade ou pode representar em outro contexto o homem Adão. Entenderam? Vamos adiante? Bom, os livros e a mensagem. Né? É importante que nós saibamos que os livros da Bíblia, o Antigo Testamento tem 39 livros, e ele foi dividido da seguinte forma. O Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, escritos por Moisés. Nós temos os livros históricos, nós temos os livros de poesia e sabedoria, e nós temos os livros proféticos, que se dividem em profetas maiores e profetas menores. É assim que está dividido os 39 livros do Antigo Testamento. No Novo Testamento, nós temos 27 livros. Estão divididos em Evangelho, que é o Evangelho de Mateus, Marcos, João e Lucas, ou Lucas e João pela ordem, e o livro histórico, que é o livro de Atos, e as epístolas, e depois nós temos um livro profético, que é o livro do Apocalipse, totalizando aí 27 livros. Conhecer a autoria e o estilo em que vários livros da Bíblia foram escritos nos ajuda a entender melhor a mensagem. Então, a gente vai entender que um livro ele é poético pela linguagem que ele estabelece. O livro de Salmos ele é escrito de uma forma, os Salmos, Provérbios, né? Como o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, conhecido também como Torá. E nós temos na Bíblia que são diversos autores, como a gente já enfatizou, são 40 homens diferentes uns dos outros e vivendo em épocas diferentes e que, na sua grande e esmagadora maioria, não tiveram contatos uns com os outros.
Nós temos épocas diferentes. Veja, foi 1500 anos, mas só um intervalo entre o Antigo e o Novo Testamento, tem um intervalo de 400 anos que separa o Antigo do Novo Testamento. Outra coisa também, os diferentes estilos. Estilos porque os escritores eles estavam dentro do seu contexto. Um escritor, por exemplo, como Lucas, ele enfatizou mais as questões históricas, porque ele tinha um cunho de historiador, quando ele escreve o livro de Atos e quando ele escreve o Evangelho que leva o seu nome. E os escritores diversos de Salmo, Moisés, Davi e tantos outros que escreveram os diversos salmos, eles tinham um estilo próprio para escrever aqueles hinos e aquelas poesias. As maiores unidades das escrituras são os livros, escritos em épocas, em estilos diferentes, por pessoas diferentes, demonstram uma unidade. Os livros bíblicos foram escritos por diferentes propósitos, em diferentes contextos, e chega ao nosso contexto, nos trazendo verdades que são absolutamente importantes para o nosso cotidiano. E no livro de Gênesis, nós somos informados não apenas das nossas origens, mas como entrou o pecado no mundo, como Deus estabeleceu o plano da redenção, como o pecado contaminou o gênero humano, e esse pecado levou à primeira destruição do mundo, o primeiro grande, vamos dizer, juízo sobre toda a humanidade, depois da expulsão do paraíso, que foi exatamente o dilúvio, que dizimou a população da terra, escapando apenas Moisés e sua família. Como nós adquirimos uma variedade de línguas das quais nós temos hoje. Mas também foi ali que Deus, através de uma aliança que ele fez com Abraão, ele estabeleceu a promessa de que a partir de Abraão seria estabelecida uma grande nação, e essa descendência seria como as estrelas do céu e como a areia do mar. Ele mostra a extensão do trabalho e do testemunho iniciado ali por Abraão como pai da fé. Veja que coisa maravilhosa nós encontramos no primeiro livro da Bíblia, que foi escrito por Moisés. O primeiro livro da Bíblia ele é fundamental para nós entendermos isso. E para complementar o livro do Gênesis e o livro do Apocalipse. Porque o que o homem perdeu, que é apresentado no livro do Gênesis, no Apocalipse, Deus ele vai renovar todas as coisas em um novo céu, em uma nova terra que habita a justiça. Por isso que nós precisamos entender a Bíblia dentro do seu texto e dentro do seu contexto, estudando e comparando livro com livro. Vamos a mais uma pergunta. Pergunta número 6. Leia Gênesis 15, de 1 a 5, Gênesis 22, de 17 a 18. Qual a importância do fato de que Moisés escreveu o livro de Gênesis? Veja, por que Moisés escreveu o livro de Gênesis? Letra A. Moisés escreveu sobre a origem de tudo e o plano da salvação. Letra B. Ele escreveu em linguagem simbólica sobre a origem da vida. Letra C. Moisés abordou o evolucionismo como a teoria da origem da vida. Letra A, letra B ou letra C? Pense. Pensou? Qual a resposta? Vamos lá. A resposta correta é a letra A. Moisés escreveu sobre a origem de tudo e do plano da salvação. Não foi por simbolismo, ele não narra o evolucionismo de maneira nenhuma. Ele escreveu de forma literal sobre a origem de tudo e o plano da salvação estabelecido por Deus pela humanidade. Vamos agora recapitular o que nós estudamos. O resumo de tudo que nós estudamos. Estude as palavras da Bíblia, porque elas são importantes no seu texto, no seu contexto e na sua semântica. Estude o contexto da Bíblia. Estude as repetições da Bíblia. Mas, acima de tudo, guarde a Bíblia no seu coração, para que ela seja lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. E a gente sempre termina com a frase de Ellen White, do livro Grande Conflito, página 10, que diz: os escritos em épocas diferentes, por homens de origens e posições diversas, variando entre si quanto à capacidade intelectual e espiritual, os livros da Bíblia oferecem um singular contraste de estilos e uma variedade de formas dos assuntos expostos. A fraseologia dos diferentes escritos diverge, expondo uns os mesmos fatos com maior clareza do que os outros.
Assim, encontramos em cada um deles um aspecto diferente da verdade, mas perfeita harmonia entre todos eles. A verdade é assim, revelada, formam um conjunto perfeito que admiravelmente se adapta às nossas necessidades do homem em todas as condições e experiências da vida. Que Deus nos abençoe. Que a Bíblia ela continue nos ajudando, nos iluminando, sendo lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti, que Ele te dê a paz. Que abençoe sua casa, sua vida, sua família, sua história e sua existência. Um abraço bem forte, carinhoso e fraternal. Vamos orar por você, por sua vida e por sua família. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por essa pessoa, por essas pessoas, amigas e irmãs que acompanharam a recapitulação da lição. Abençoe as suas vidas, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Amém. Um abraço fraternal e carinhoso. Um beijo.